Bom dia! Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje eu vou falar sobre a Terra enquanto escola para os espíritos, né? E para tal eu peço ajuda ao meu anjo da guarda, peço ajuda ao Albino Teixeira e ao meu Mestre Jesus. Que assim seja. Figura-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, e ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades moral. Esse trecho a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Vamos então conversar sobre isso, né? A Terra a gente já começou aqui vendo que ela é um hospital, uma penitenciária e um subúrbio. E então, se ela é um hospital, é porque nós somos espíritos doentes. Se ela é uma penitenciária, é porque nós somos espíritos endividados para com a lei de Deus. E se ela é um subúrbio, é porque tem outros planetas muito mais evoluídos do que a Terra. É como se os outros planetas fossem as capitais e a Terra, o planeta Terra, um simples subúrbio, onde almas ainda muito doentes e endividados estão aqui para evoluir. Vamos lembrar que nós temos um corpo físico, que é um instrumento para que o espírito se manifeste aqui na Terra. Nós temos um perispírito, que é um envoltório semimaterial que une esse corpo físico ao espírito e que traz do espírito o sentimento e o pensamento que se manifesta no corpo físico e leva do corpo físico as sensações corporais do corpo físico para o espírito. Então ele é imprescindível pelo espírito para ligar a nossa matéria ao nosso espírito, que é o princípio inteligente do universo. Ou seja, então a gente percebe que realmente o importante é o espírito, porque o espírito, ele é eterno, imperecível, ele não morre, e o nosso corpo físico é provisório. Nós sabemos que o primeiro e principal objetivo de todos nós que estamos aqui no mundo é a evolução. Tanto que na questão 132 do Livro dos Espíritos fala que Deus impõe a encarnação aos espíritos com o primeiro objetivo mais importante de um dia chegarmos à quase perfeição de Deus. Ou seja, um dia nos tornarmos anjos. E que além desse objetivo principal, que é um dia nos tornarmos anjos, ou seja, evoluirmos, sairmos da total ignorância na qual nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus, porém simples e ignorantes, nós somos criados assim. E o objetivo da vida, tanto física quanto espiritual, ou seja, da vida do espírito, é sair dessa ignorância do princípio e chegarmos à angelitude. E isso é lei de Deus, é lei do progresso. Então, por mais que a gente não queira, dificulte essa evolução nossa, essa evolução vai se dar. E um dia todos nós seremos anjos. E um outro objetivo da nossa encarnação é concorrer para a harmonia do universo, porque Deus criou todo o universo, as águas, o céu, né, as plantas, os minerais, os vegetais, os hominais, nós homens, e para os anjos que hoje, os homens que eram homens e que hoje são anjos, todos nós temos a obrigação de auxiliar Deus nesse trabalho, né? Ou seja, cumprindo a parte que nos cabe dessa obra da criação de Deus. Por exemplo, os espíritos de muita luz, eles têm missões.
Nós sabemos disso, aqui na Terra vieram inúmeros missionários, mas nós, mesmo espíritos assim simples e ignorantes como nós temos missões sim. Vamos ver o que fala na questão 571 do Livro dos Espíritos. Só há espíritos elevados no cumprimento de missões e olha a resposta que os espíritos dão. A importância das missões está em relação com a capacidade e elevação do espírito. O carteiro que eleva um telegrama cumpre também uma missão, embora bem diversa, que é a do general. Então, todos nós temos missões na Terra. E um dos grandes objetivos de estarmos aqui encarnados na Terra é cumprirmos as nossas missões, as nossas atribuições, as nossas obrigações morais, espirituais, religiosas, familiares, as nossas obrigações perante a vida. Vamos lembrar que os espíritos, eles nunca degeneram. Degenerar significa involuir, não existe involução. Tudo que a gente adquire em relação aos ganhos da alma, a evolução moral, permanece constantemente conosco e nós levaremos aonde formos. Então, se nós hoje nascemos muito impacientes e ao longo da nossa vida nós fomos adquirindo a virtude da paciência, essa é uma virtude que nunca deixará de ser nosso. É aquilo que Jesus nos disse, né? São os valores imperecíveis, os valores da nossa alma, os valores que são realmente importantes para que a gente corra atrás deles, para que a gente desenvolva. Porque as coisas da matéria, Jesus falou, né? A dinheiro, a beleza, o poder, tudo isso fica na terra. Essas coisas o ladrão rouba, a traça rói, o tempo acaba e daí nosso corpo desencarna, vira pó. E daqui nós só levamos os valores da alma. Então por isso que fala da importância de nós termos a consciência de que somos espíritos e estamos muito provisoriamente enquanto corpos físicos encarnados e que nós temos que cumprir a maior missão das nossas vidas, que é a nossa evolução. E para que a gente evolua, nós temos que fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral, diminuindo os nossos defeitos e aumentando as nossas virtudes. Então, nesse exemplo que eu tinha dado, né, se o espírito chega aqui muito impaciente e adquire grande parte da paciência, né, que é lógico que numa vida a gente não vai chegar impaciente e vai sair 100% paciente. Não existe isso. Tudo é um processo de trabalho contínuo e que é imprescindível esse trabalho constante para um dia a gente chegar ao estado de quase perfeição, né, divina. Então, nós saímos aqui da Terra com o mesmo grau evolutivo que a gente chega lá. Então, se a gente chegou aqui na Terra, nesse grau evolutivo, né, com as características morais e intelectuais que proporcionam esse nosso grau evolutivo, aí a gente vai evoluindo durante a vida física, não é assim? A Terra é uma escola, né? Então, a gente vai evoluindo, amadurecendo, aprendendo com os nossos erros, aprendendo com os erros dos outros, aprendendo com as nossas dificuldades, amadurecendo através de pagarmos os débitos do passado e assim vamos nos tornando pessoas melhores, espíritos melhores. Então pronto, eu cheguei aqui na Terra um espírito assim, né? E vou evoluir durante a minha vida. Quando eu desencarnar, vamos supor que eu já estou aqui no meu processo evolutivo, já evolui um pouquinho, né? Quando eu chegar lá no além, eu vou estar exatamente no mesmo grau evolutivo que eu saí. Gente, a natureza não dá salto. Não é porque eu saí da Terra, desencarnei, que eu vou chegar lá melhor. Claro que não. Eu vou levar para onde eu for, em alguma morada que o Pai me reservou. Vocês lembram que Jesus falou há muitas moradas na casa de meu Pai? Ele estava se referindo a diversas moradas que existem para nós irmos de acordo com o nosso merecimento.
com a nossa evolução. É lógico que nós, que somos espíritos ainda muito imperfeitos, nós não vamos para uma morada de espíritos de luz, gente. Claro que não, né? Nós vamos para a morada relativa ao nosso grau evolutivo. Então, vamos supor que eu desencarnei aqui com muitos vícios, vamos supor que eu ainda sou alcoólatra, vícios do corpo e também com vícios morais. Vamos supor que eu falo muito mal de todo mundo, que eu incentivo a maledicência, que eu quero mesmo ver o circo pegar fogo, né? Vamos supor que eu tô cheia de defeitos. Eu chego lá com os mesmos hábitos, os mesmos vícios, tanto do corpo físico, que eu levava no meu corpo físico, quanto do corpo, os meus vícios morais. Aí fala assim, ué, Sheila, mas o vício do álcool, eu era do meu corpo. Eu, quando desencarnar, eu não vou ter mais esse vício. Não. Todos os vícios do corpo começam no espírito. Uma pessoa que tem um vício, por exemplo, de beber, o vício é um vício mais emocional do que físico. Então, todos os nossos vícios a gente leva conosco. E nós vamos chegar lá, sim, com vontade de beber bebida alcoólica, com vontade de fumar, tá? Nós sabemos disso, né? E com todos os nossos vícios do corpo físico. Então, esse amadurecimento do espírito, aí nós chegamos lá no mesmo grau evolutivo. Lá a gente amadurece também. A gente evolui. Lógico que depende do tempo que a gente ficar lá, né? No plano astral. Quanto mais tempo, provavelmente mais a gente vai evoluir. Depende também do nosso esforço, tanto aqui na Terra quanto lá. Na questão 230 do Livro dos Espíritos, fala o seguinte: o espírito progride no estado errante. Errante quer dizer da erraticidade, tá, gente? A resposta é: pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, gente, lá a gente evolui, mas é imprescindível a encarnação, a vida aqui na Terra, para a gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu lá e tudo que a gente aprendeu aqui na Terra nas outras vidas. Então, a encarnação é o maior instrumento maravilhoso de progresso do nosso espírito. E no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, fala o seguinte: o espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando suas ideias. Olha que bacana. Então lá, do mesmo jeito que aqui é imprescindível para a gente colocar em prática o que a gente aprendeu lá é imprescindível para a gente aprender coisas que a gente não conseguiria aprender aqui na Terra. E fala assim: o estado corporal e o espiritual constituem a fonte de dois gêneros de progresso, solidários entre si. Eis porque o espírito passa alternadamente pelos dois modos de existência. Ou seja, precisamos tanto da encarnação quanto de ficarmos um tempo na erraticidade para evoluirmos também, aprendermos lá coisas que são necessárias para depois nós voltarmos e continuarmos progredindo incessantemente, porque o progresso nunca acaba. É inesgotável. Quanto mais progredimos, mais precisamos progredir. Nós temos que lembrar que Deus é soberanamente bom, mas que também é justiça. E que Ele deixa sempre uma porta aberta para os seus filhos que erraram aqui na Terra. Então, quando a gente erra, Deus nos fala com o seu amor, fala assim: meu filho, minha filha, vocês erraram muito nessa vida, mas vocês agora vão desencarnar. E chegando lá, vocês vão aprender, vão ver o que vocês mais erraram, vão fazer essa análise e depois vão voltar e vão ter uma nova chance, com um novo corpo, com nova família, novas oportunidades. Ou seja, a vida aqui é uma porta aberta ao nosso arrependimento e à conquista de valores que numa outra vida a gente não conquistou. A vida aqui na Terra é uma porta aberta para que a gente repare todo o mal que a gente fez no passado. Refaça as nossas vidas espirituais, que a gente perdoe o inimigo do passado, que esse inimigo
que a gente faça tudo possível e impossível para que esse inimigo do passado nos perdoe, para a gente sair daqui muito melhor do que chegamos, para a gente refazer todo aquele mal que a gente ocasionou ao outro e também que ocasionamos a nós. Então é uma porta aberta para o arrependimento. A gente tem então novas oportunidades e novas possibilidades de aprender e de reparar nossos erros passados. É o reajuste da consciência culpada. Então Deus é muito justo. Ele nos dá tudo o que a gente precisa para nós evoluirmos, aprendermos e progredirmos. Mas vamos lembrar uma coisa muito importante, que essa educação moral e essa evolução espiritual inicia no berço, inicia na família, no lar. É no ambiente doméstico que as almas se reencontram sob variados motivos, resgate, afeições, desafetos, missão, ou com a finalidade de estreitar os laços que vão unir essas criaturas, pois nesse ambiente de convivência mútua e contínua, de interdependência, na condição de pais, filhos e irmãos, aprendemos a nos entrelaçar através da convivência, aprendendo a nos amar. Então nós sabemos que no lar nós encontramos os nossos maiores amores e os nossos maiores dissabores. Os espíritos que a gente criou muitas animosidades numa vida pretérita, Deus nos dá a possibilidade maravilhosa de reencontrarmos com esses espíritos enquanto pais, filhos. Olha que oportunidade maravilhosa. Você já pensou? A gente tem uma pessoa que a gente odiava no passado e que de repente hoje nós temos a oportunidade de trazer esse espírito no ventre e sermos mães e pais desses espíritos. Aí a gente vai acabar aprendendo a amar esse espírito, vai perceber que esse espírito tem muitos valores, muitas virtudes, e esse é o aprendizado do amor. É o maior aprendizado que a gente precisa fazer na vida. Jesus veio nos ensinar basicamente, principalmente a lei do amor. Ele reencarnou aqui para nos ensinar a lei do amor. A amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E disse que o principal, o próximo, mais próximo, é aquele que está sob o nosso teto. É aquele que está na condição hoje de familiar nosso. Então, é esse próximo que nós temos que aprender a amar, independente da dificuldade que encontramos nessas relações contínuas, porque não é fácil a gente se relacionar num lar, né? Dia a dia, todos os dias, a vida inteira. Porque as outras pessoas que a gente passa pela vida e encontra enquanto vizinho, enquanto amigo, né, é mais fácil. Porque a gente pode, inclusive, ir para nossa casa, não ficar lá com aquelas pessoas. Mas é no lar que estão ali as pessoas mais importantes para a gente aprender a amar e refazer os laços, através dos laços de consanguinidade, refazer os laços de afetividade. No Consolador, na questão 110, fala o seguinte: a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Gente, isso é lindo. Aqui no livro Consolador, Emmanuel nos fala sobre as duas asas da evolução, sobre a importância do progresso intelectual, né, que a escola dá através do conhecimento, e não só a escola, mas os conhecimentos todos da nossa vida, né? Tanto o conhecimento formal quanto o conhecimento intelectual que a gente vai tendo ao longo da nossa vida. Mas o lar é o mais importante, porque o lar é o meio mais importante para a gente aprender as bases da moralidade. E sem essa asa da moralidade, nós não alçamos voo espiritual. Para que a gente eleve, para que a gente vire um dia um anjo com as duas asas, a gente precisa bater a asa da intelectualidade e a asa da moralidade. Se minha asa da moralidade estiver aqui embaixo e da intelectualidade lá em cima, eu não vou
Eu não evoluo espiritualmente, porque eu preciso das minhas duas asas para alçar voo. Como um passarinho precisa de duas asas para levantar um voo. Então, e é no lar onde inicia esse processo de educação moral. É claro que em todos os lugares da nossa vida a gente tem oportunidade para esse aprendizado moral a vida inteira. Mas no começo, enquanto a gente ainda é uma argila moldável, principalmente nos primeiros 7 anos de vida, a gente tem mais possibilidades e oportunidades de aprender a esses caracteres da nossa moralidade. Aprender a característica da honestidade, da responsabilidade, do não egoísmo, da divisão, o que é meu e o que é do outro, do respeito ao próximo e por aí vai. Essas são características morais imprescindíveis do nosso progresso espiritual. E é na família que a gente tem mais possibilidades de aprender. Nós sabemos, então, que se o nosso primeiro objetivo na vida é o progresso espiritual, e se o progresso espiritual é, em primeiro lugar, o mais importante é o progresso moral, então o bom combate aos nossos vícios e defeitos é o mais importante. E isso se dá principalmente na família e com base nos ensinamentos dos pais ou daquelas pessoas responsáveis pela criação dos seus filhos. Vamos lembrar que a religião e os bons exemplos cobertos de moralidade é o que mais importa. E vamos lembrar também que o bom exemplo é mais importante do que 1 milhão de palavras. Não adianta nós, enquanto educadores dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Porque o exemplo fala mais do que 1 milhão de palavras. Então nós temos que ensinar através da palavra, mas nós temos que ensinar principalmente através do nosso exemplo, dentro de virtude, de moralidade, de honestidade, de dignidade, de compromisso para com a vida. E nós, enquanto educadores desses espíritos recém-chegados, nós temos que ensinar a religião, porque a nossa religião, aquela que a gente confia, nós temos que passar para esses espíritos que ainda estão sem saber como vão se conduzir na vida, que ainda são crianças. Então, no Consolador, na questão 113, fala o seguinte: os pais espíritos devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos. Não podem esquecer seus deveres de orientação nas grandes revelações da vida. Gente, a religião é imprescindível no nosso progresso evolutivo. Porque porque é claro que a gente passa por 1000 aflições. Quando nós, no futuro, tivermos aflitos, inseguros, sem esperança, sem fé, tivermos com muitos problemas na vida, vai ser a fé em Deus, a fé em Jesus, a fé em Maria, nos anjos da guarda, é que vão nos dar estabilidade e segurança. Aí nós vamos falar: olha, eu lembro do meu pai e da minha mãe rezando comigo e me ensinando que tudo passa, ensinando que Deus é soberanamente justo e bom, ensinando que o nosso anjo da guarda nos protege sempre, 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 desde quando a gente nasce até o desencarne. Então, aí quando nós somos adultos e estivermos passando por aflições, porque vamos passar, gente, infelizmente, né? Quando nós estivermos passando por aflições, nós teremos essa base firme e sólida da religião, da fé, da confiança em Deus, em um Deus que é só justiça e bondade e que nunca desampara esses filhos. Então, isso é imprescindível para que nós, enquanto adultos, vivamos uma vida repleta de alegria, na confiança de um Deus misericordioso. E isso nós, enquanto pais educadores, somos responsáveis primeiros para produzir isso nessa vida desse espírito que está reencarnando. E vamos lembrar que quando nós chegarmos lá, Deus há de nos cobrar: o que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Sim, vamos prestar atenção nisso. E vamos também ouvir: o que fizeste da oportunidade da vida que eu te concedi? Trabalhou, estudou, progrediu, melhorou moralmente, ajudou os outros?
Porque temos a obrigação de ajudar o outro. Jesus não falou? Amai ao próximo como ama a vós mesmos. Então, vai nos ser cobrado o que fizeste da vida que eu te dei. Da encarnação que eu te concedi. Deus há de nos perguntar. E a gente cumpre o nosso maior objetivo na vida quando a gente progride tanto intelectualmente como moralmente. Nós sabemos que, e quando a gente, no Espiritismo, o Espiritismo nos dá muita liberdade, porque a gente aprende que nós somos espíritos, temos livre-arbítrio, e que se nós somos espíritos livres, que podemos escolher entre o bem e o mal, nós temos a liberdade de amanhã sermos mais felizes do que somos hoje. Isso é lindo. Isso é uma misericórdia que o Espiritismo nos concede. Quer dizer, que a vida, né? Porque Deus que nos deu o livre-arbítrio. Mas nós, enquanto espírito, nós sabemos disso. Nós sabemos que hoje nós plantamos tudo e que amanhã nós colheremos só o que plantarmos. Se nós plantarmos o mal, nós vamos colher naturalmente o mal. Se nós plantarmos o bem, a caridade, a alegria, se plantarmos a amizade no coração do outro, se vivermos com responsabilidade, cumprindo as nossas missões na vida, evoluindo tanto intelectualmente como moralmente, o que vai acontecer? Nós colheremos só coisas boas. Então, o plantio, a gente planta o que quer. Mas a colheita é obrigatória. Nós vamos colher aquilo que plantamos na nossa vida, nos nossos corações e no coração do outro. Tanto em relação a todos os reinos da vida, ao reino mineral, vegetal, animal e hominal. Porque nós, igual eu falei no começo do estudo, né, gente? Nós fazemos parte dessa obra da criação divina. E Deus confia a nós, que somos humanos, a responsabilidade de cuidar do nosso planeta, de cuidar dos animais, que são ainda seres inferiores nessa escala evolutiva. Como os anjos cuidam de nós, não é? Jesus Cristo veio aqui só para cuidar de nós. É um anjo. Um espírito crístico, o governador do planeta Terra. Ele esteve aqui, gente, só para cuidar de nós. E manda em milhões de espíritos de luz só para cuidar de nós. Então, do mesmo jeito que eles cuidam de nós, nós temos que cuidar não só das crianças, como também dos animais, dos vegetais e do nosso planeta. Isso é uma das grandes missões que cumpre, então, a missão de participar dessa obra da criação de Deus. Vamos lembrar que só depende de nós essa evolução. E isso é muito bom. A gente saber que vai depender, o nosso futuro feliz ou infeliz vai depender do nosso presente. Então aí a gente pensa, a gente para de culpar o outro pelo nosso problema. A gente fala, se hoje eu estou passando por um problema, é porque na outra vida ou no além, né? Eu não fiz por merecer diferente. Então hoje eu vou fazer uma colheita melhor para amanhã eu plantar frutos de alegria, de satisfação e de paz. A Terra chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de um mundo expiatório ao mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela felicidade, porque a lei de Deus a governará. Olha que lindo. A gente sabe, então, que nós temos o livre-arbítrio e nós sabemos que depende só de nós, do nosso próprio esforço para progredir e evoluir com essa oportunidade única da reencarnação. Então, pessoal, como eu estava falando, né? Vamos ter muita força de vontade para fazermos a parte que nos cabe, com responsabilidade e com muita gratidão a Deus que nos deu essa oportunidade única no nosso desenvolvimento espiritual. E voltando ao comecinho do nosso estudo, né? Quando falava que a Terra como se fosse um subúrbio, um hospital ou uma penitenciária. E que a gente só sai aqui dessa Terra quando a gente aprender, quando nós curarmos das nossas doenças da alma. Agora,
a terra está passando do período de provas e expiações para uma terra de regeneração. E nessa terra de regeneração ficará aqueles entre nós que soubermos respeitar as leis de Deus e que nos esforçarmos para curar essas doenças das nossas almas, para curar não só as doenças da nossa alma, mas também para expiar os débitos contraídos no passado, amando não só a nós e respeitando nós também, mas amando aos outros, amando primeiro a Deus, depois aos outros e respeitando a todos da obra da criação de Deus. Então, que nós possamos ser merecedores desse mundo de regeneração e que façamos com muita dedicação a parte que nos cabe, tendo muita fé nesse Deus maravilhoso, nesse governador planetário que é o nosso Mestre Jesus, em Maria Santíssima, e tendo confiança em nós, né? Na nossa capacidade, já que Deus nos criou à sua imagem e semelhança e que Jesus confia plenamente em nós. Então, que nós possamos também ter muita esperança no futuro. Que Deus permaneça em nossos corações, que as energias do nosso Mestre Jesus permaneçam conosco. E muito obrigada, Albino Teixeira, obrigada, meu anjo da guarda, obrigada, meu Mestre Jesus, pela oportunidade do trabalho. E obrigada a todos vocês por estarem aqui presentes. Obrigada, Casa de Albino, por ter me convidado para mais esse estudo. E fiquemos todos na paz de Deus. Que assim seja.